Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma terça-feira, 23 de junho de 2026. Estamos aí na véspera de São João, né? São João amanhã, a noite mais longa do ano aqui no nosso país, no Brasil, no nosso hemisfério, né? A noite mais longa do ano é a noite de São João, dia 24 de junho, né? Bom, aqui nós vamos falar sobre a demissão, né, a renúncia do Keir Starmer, né? Ficou muito enfraquecido. O povo inglês está furioso com ele, mas muito furioso. Agora eu duvido que o povo inglês está mais furioso com ele do que o povo brasileiro está furioso com o nosso presidente aqui. É que eu sempre falo, né? Os esquerdistas orientais, não estou falando do Starmer agora, os orientais têm muito mais vergonha na cara, né, do que nós aqui, muito mais do que todos. E o Starmer, apesar de ser um ocidental, demonstrou ter esse ímpeto, né, esse grau de moralidade um pouco mais elevada do que os nossos esquerdistas aqui. Porque pelo menos, né, ele teve a hombridade de ir lá e renunciar. Óbvio, sofreu muita pressão, né? E sofreu pressão daqueles que ele tem uma ligação direta, que são os donos do mundo, os Rothschilds, né? Sofreu muita pressão. Ele tem parentesco com essa gente, né? Já disse aqui no canal. A mulher dele tem parentesco com essa gente. Então, assim, ele não aguentou ficar no cargo. Eu vi uma matéria do R7 International que veio, né, das agências lá de fora, né, eles fazem matéria também com muita coisa que vem da Reuters, da France Press, né, e eles dizem que foi a relação fragilizada do Starmer com o Donald Trump que enfraqueceu o ministro britânico, o premier britânico, né. Inglaterra e Estados Unidos têm uma boa relação há muito tempo, né? Desde a independência mesmo, Estados Unidos junto com a França fez guerra contra a Inglaterra para conseguir sua independência, mas a gente está falando de 250 anos atrás, né? Quando então eles foram bem sucedidos, lá em 4 de julho de 1776, né? Mas, voltando ao nosso presente aqui, azedou completamente porque o Keir Starmer avançou demais com a agenda globalista, né? Avançou demais. O povo inglês não estava preparado para isso e foi às ruas de maneira pesada. E qual que é a comparação que eu quero fazer com o Brasil? Essa análise aqui é muito importante. Eu estou falando da Inglaterra, com o relacionamento do Starmer com o Trump, que ele foi fragilizado e ele não teve outra alternativa, sofreu muita pressão para renunciar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, põe aí na sua balança
né? Imagina o Keir Starmer, um cara que tinha todo o apoio da ala mais forte do planeta, a dinastia Rothschild, né? Do nada perder tudo isso e ter que renunciar. E o nosso dito cujo aqui querendo enfrentar de peito aberto Donald Trump. Então daí já dá para vocês terem uma ideia do que possa vir a acontecer aqui, né? Principalmente aí nas próximas semanas, nos próximos meses, 4 meses, aí até as eleições. Isso aí vai estourar depois da Copa. Cada dia que passa da Copa do Mundo, eu conto uma vitória. É um dia menos para tudo isso começar a acontecer. Infelizmente, a maior festa da humanidade é a maior festa da humanidade, a Copa do Mundo. Não é só futebol. Engana-se aquele que fala, eu não gosto de futebol. Não é só futebol. É uma festa. É um evento mais importante da humanidade. Ele paralisa as atenções da humanidade. E esse é o tipo de coisa que você tem que estar com umas pessoas focadas para enxergar, né? Esses, digamos assim, ataques de guerra híbrida que vão acontecer logo depois. Então, eu estou dizendo isso porque tem pessoa que vai escrever, eu não gosto de Copa, mas não interessa gostar ou não gostar da Copa de futebol, é um evento que paralisa a atenção da humanidade. Então, como você precisa da atenção para mostrar uma outra coisa muito mais importante, você tem que estar com o foco da humanidade preparado. No caso aqui, o foco do povo brasileiro, ali o foco do povo inglês. Então, vai tudo acontecer depois da Copa, né? Mas voltando aqui, então é assim, quando ele diz aqui na matéria que a relação fragilizada do Keir Starmer com o Donald Trump o enfraqueceu, significa que o Trump ele está com um peso maior nas decisões globais do que a própria dinastia Rothschild. Então isso demonstra para nós o calibre, a força, o poder, não sei qual outra palavra eu posso usar, né? A determinação da Nova para tentar recuperar o mundo desse avanço significativo que os globalistas fizeram, principalmente nos últimos anos aí do bichinho de 2020 para cá, né? Então o Trump está tentando reverter, é uma coisa muito pesada. Veja, 1 ano e meio de governo, né? A impressão, ainda não completou 1 ano e meio de governo, a impressão é que ele está aí há 10 anos fazendo toda essa doideira que ele está fazendo. E eu digo doideira pela velocidade que ele está impondo, né? Veja, nos últimos 100 dias, o que ele fez? Fez guerra com o Irã, enfraqueceu mais ainda o Irã, né? Que só tem um ponto para negociar, que é o Estreito de Hormuz. Toda a sustentação do regime iraniano está num pedaço de água de 34 quilômetros, né? Tudo que eles fizeram naquele país, toda a história dos persas ali está sustentada por um pedaço de água, né? Que o Trump não pode deixar aquilo ficar interrompido. Então é assim, agora caiu o primeiro-ministro britânico, o maior aliado da dinastia mais poderosa do mundo. Vai cair Cuba. Então, quanto que o Trump não fez nesses últimos 100 dias, né? E vai acontecer muito mais. E o Brasil vai ficar para depois, porque o Brasil é a cereja do bolo aqui. É a cereja do bolo para coroar a vitória, então, para impor a doutrina Monroe a todo o nosso continente. Mas voltando então, aqui na matéria do Record International, eles dizem que foi esse abalo nas relações com o Donald Trump que deixou o Starmer enfraquecido. O que significa? Que os Rothschilds não querem, nesse momento, né, pelo menos nesse momento, bater de frente com o Donald Trump. Eles não querem. Eles não querem. Eles têm muito interesse em algo que o Trump também está fazendo, né? Obviamente que o Trump está promovendo a inteligência artificial e ele quer deixar a inteligência artificial norte-americana mais avançada do mundo. E esses caras, mesmo para eles retomarem o planejamento deles, né, digamos assim, a agenda deles 2045 agora, eles vão precisar de uma inteligência artificial forte para tentar controlar toda a humanidade. Então,
de uma certa maneira, o Trump está trabalhando indiretamente. E por que eu digo indiretamente? Porque a inteligência artificial é uma ferramenta que ou ela vai para o mal ou ela vai para o bem, depende de quem vai estar controlando. Como esses globalistas esperam controlar o mundo a partir de 2045 totalmente e de maneira brutal, então para eles é muito bom que a inteligência artificial esteja completamente pronta até lá e vai estar, né? Lembre-se, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. É quem controla a ferramenta que vai dar os rumos do que essa ferramenta irá fazer. Se ela vai ser usada para o bem da humanidade ou para o mal. Né? Então eu vou ler essa matéria aqui do Record News, óbvio que ele traduziu de lá de fora, falando sobre essa relação fragilizada aí do Keir Starmer com Donald Trump. É mais uma demonstração de que a Nova está dando as cartas de maneira pesada na geopolítica global. Então começa assim: antes do anúncio oficial da renúncia de Keir Starmer, o presidente norte-americano Donald Trump havia dito que o premier britânico deixaria o cargo. Isso significa o quê? Que o Trump também pressionou para ele pegar o boné e ir embora. Em uma postagem nas redes sociais, Trump afirmou que Starmer havia fracassado miseravelmente em dois assuntos muito importantes: imigração e energia. Mas eu já disse aqui, reitero na minha opinião, ele não fracassou. Ele simplesmente cumpriu uma agenda que não era mais possível. Ele insistiu e ele pagou um preço, porque ele está marcado como um globalista ferrenho. Esse não volta nunca mais para o poder. A relação entre os dois líderes ficou fragilizada em fevereiro, eu acho que já estava desde o ano passado, desde quando o Trump assumiu e chamou ele para conversar lá no Salão Oval, né? Quando o primeiro-ministro britânico impediu o uso de bases aéreas do Reino Unido em ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Então ali ele se queimou completamente, ele já estava, né, sendo visto pelo Trump com olhos ruins, né? Lógico, um globalistão, né? O cara está aí trabalhando para acabar internamente com o próprio país, em favor de uma agenda que não é do povo britânico, não é do povo ocidental, já estava se queimando. E agora, depois desse episódio aí das bases aéreas, se fritou completamente, né? Aí ele diz assim: Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais, afirma que Donald Trump queria que Starmer passasse por cima da legislação ambiental e abrisse a concorrência internacional para o petróleo no Mar do Norte. O que significa isso? Trump queria que o Starmer largasse mão da agenda globalista e trabalhasse em parceria para a Nova. É isso aqui que o Leonardo Trevisan está dizendo com outras palavras, né? Passasse por cima da legislação ambiental, que é globalista, né? Mas o Trump foi mal sucedido, ou seja, não conseguiu fazer o Starmer virar de lado, e não daria, né? Porque o cara tem ligações aí muito estreitas com os Rothschilds, né? Aí ele termina dizendo: o principal ponto aqui foi que Keir Starmer não atendeu Donald Trump e haviam interesses de petrolíferas americanas nisso. Não ia atender, né? Ele tem que atender os padrinhos dele, né? Segundo o professor Trevisan, o avanço do Reino Unido sobre a regularização das redes sociais, olha lá, também vai contra o compromisso do presidente americano com as plataformas de mídia social. O Trump não quer que mexe com essas empresas. Mexeu com essas empresas, está furando o olho do Donald Trump. Ele precisa da inteligência artificial melhor do planeta. Então como é que você vai tirar dinheiro, né, dessas empresas, mexer com essas empresas, se o Trump precisa delas mais do que tudo? Então, obviamente que o Keir Starmer tentou furar os olhos do Donald Trump, não aguentou. A outra comparação com o Brasil: vem aí 2 decretos que parece que querem regulamentar, vamos colocar essa palavra entre aspas, as mídias sociais aqui também. Já temos um episódio que não ficou bacana, daquela questão do Twitter, que ficou fora do ar nas últimas eleições municipais e para vereadores. Ficou fora do ar aqui no Brasil mais de um mês, né? E haverá um preço a pagar se esses decretos entrarem aí. O regime brasileiro vai bater de frente.
E o nosso presidente não tem a mesma costa quente com os donos do mundo, os Rothschilds, do que tem o Keir Starmer, que simplesmente pegou o boné e se mandou. Não tem aqui. Então, aqui eu tô falando sobre um assunto lá de fora e desenhando o que pode acontecer aqui nas próximas semanas aí, logo depois que a Copa acabar e começar aí a corrida eleitoral. Logo depois, né? A Copa acaba dia 19 de julho, começo de agosto, começa a corrida eleitoral. Não. Então, ó, aí ele diz, a parte mais visível disso aqui foi a proibição inglesa, vinda do Keir Starmer, né, do uso das redes sociais para menores de 16 anos, acompanhando a Austrália, que também faz parte do Império Britânico, também na bota da dinastia Rothschild. Não. Foi o primeiro país no contexto europeu que assinou isso, e isso irritou demais Donald Trump, diz aqui o professor Trevisan. É um contexto, não é o fato de proibir as redes sociais, é que as redes sociais, como eu já expliquei aqui para vocês aqui no canal, principalmente os mais antigos, elas são a arma de comunicação da nova. Se a velha nova ordem tinha cooptado todos os meios de comunicação tradicionais, a mídia tradicional, a nova precisava de outros meios de comunicações para falar com a humanidade também. E esse novo meio, obviamente, são as redes sociais. Quem leu o meu livro lá, a Operação Retomada, né, a realidade superando a ficção, um livro que eu tirei depois que esse governo voltou, né, evitar problemas, né? Quem leu os livros lá no passado, um passado recente, sabe que eu falei que as redes sociais são a arma de comunicação da nova, né? Que é muito importante numa guerra híbrida você ter uma arma de comunicação. Então, como é que você vai querer baixar a arma de comunicação de toda um segmento, de toda uma luta, né? Não dá, ele pagou o preço, teve que ir embora. E veja, os Rothschilds não compraram a proteção dele, não bancaram que ele ficasse no poder. Eles se recolheram. A agenda ficou para 2045. Né? Eles se recolheram. E ele ficou exposto, totalmente exposto. Resumindo, caiu. Não teve outra alternativa. Irritou demais o Donald Trump, caiu. Agora, isso é lá na Inglaterra, que, segundo agora o novo modo de pensar, a nova doutrina de segurança norte-americana, ele não tem nada a ver com isso. Mas, Inglaterra que se dane. Eu tenho que cuidar do meu quintal aqui. Então, vocês imaginam se isso acontecer no quintal aqui. Vocês estão entendendo? Eu estou tentando falar lá de fora para comparar com o que possa vir a acontecer aqui muito em breve, logo depois, vai começar depois que acabar a Copa, né? Então é isso. Aqui vai ser pesado, principalmente se os caras tentarem mexer de novo com essa menina dos olhos aí do Donald Trump, que são as redes sociais. E não tenham dúvida de que o pessoal das redes sociais, eles serão os primeiros, né? Digo, os CEOs, né? Elon Musk, o Zuckerberg, o cara do Google, o cara do Rumble já até processou o personagem brasileiro, né? Já meteu um processo lá na Justiça da Flórida. Então vocês imaginam o apetite voraz com que esses CEOs de redes sociais vão para cima do Donald Trump para denunciar o que vai ocorrer no Brasil. Eles só estão esperando a hora. E eu até acredito aqui, mas eu posso estar errado, isso é um palpite. Vou falar de novo, isso é um palpite. Eu acredito que eles possam nem obedecer o decreto, né? O Trump mandou não obedecer o decreto. Eu não duvido de mais a essa altura do campeonato, ainda mais depois que o Trump está dizendo que o Brasil se tornou perigoso politicamente. Eu não duvido de nada. Que venha do Donald Trump a ordem, não obedeçam. Né? Um decreto que é censurador, vai falar do Lula e o Trump vai falar disso para o mundo todo. E o Trump hoje está na vitrine do mundo todo. Vai falar que é censura, vai abrir isso tudo.
logo depois da Copa aí, se acontecer, né? O decreto foi assinado, mas não foi editado ainda, né? O decreto pode ser até só uma arma aqui da própria esquerda brasileira para tentar conter as redes, mas vai ser difícil, né? Então é assim, resumo da ópera, o Starmer caiu, não aguentou bater de frente com o Donald Trump. E o Starmer tem toda uma retaguarda dos donos do mundo, dos mais poderosos, o que o nosso aqui não tem. Não tem. Né? E outra coisa, o Donald Trump, ele visa muito mais o próprio quintal aqui do que a própria Inglaterra. Né? Óbvio, aqui está dizendo na matéria que ele ficou muito furioso porque não deixou usar as bases, né? Eles estão juntos na OTAN e ele não conseguiu usar as bases para atacar o Irã. Óbvio, o Trump deve ter ficado muito fulo da vida com isso. Mas aqui no Brasil já é diferente porque é doutrina Monroe agora, né? É a doutrina Monroe adaptada ao Donald Trump. O líder do Pentágono, né, o secretário da Guerra, está falando isso o tempo todo. Já falei de uma entrevista dele para Fox News, uma análise aqui no canal, tem alguns dias atrás, mas não foi a única. Ele está falando para muita gente sobre essa história de doutrina Monroe, adaptada ao Donald Trump, sobre a necessidade de proteger a própria casa, o próprio continente. Né? Então, eu estou dizendo isso para vocês imaginarem o apetite voraz com que o governo norte-americano vai vir para cima do regime brasileiro caso aí mexam novamente com as redes sociais, e é o que está desenhado para ocorrer em breve. Né? Quem viver, verá. Né? Já era, Keir Starmer nunca mais, perdeu, e olha, eu acho que vai até sair da política, porque, volto a dizer, lá eles têm um pouco mais de vergonha na cara, o povo britânico está farto dele, mas farto dele, farto. Eu tenho um amigo que mora na Inglaterra que falou que ninguém mais aguenta nem olhar a cara dele lá, a cara dele. Diz que o povo não viu nem o vídeo em que ele estava lendo a carta de renúncia, de tão farto que o povo está dele. E por quê? Porque ele quis avançar na agenda. Ele achou que poderia bater de frente e acabou caindo do cavalo. Caiu do cavalo e do cargo, né? Então, imaginem aí aqui no Brasil as próximas semanas, os próximos meses, né? O Trump está muito forte, muito forte. A Nova está muito poderosa nesse momento, graças a Deus, né? E eu estou muito, muito, muito ansioso para ver o que vai ocorrer aqui, né? Cada dia da Copa que passa é um dia a menos. Em breve, toda essa festa, todo esse evento, volto a falar, é um evento, não é só futebol, é um evento. Tem muito de patriotismo nisso aí também. Eu tenho visto, às vezes, alguns jogos aqui, né? Não presto muita atenção, porque estou vendo notícia, estou trabalhando e tenho uma telinha aberta ali. Eu vejo jogadores emocionados na hora do hino. E isso aí tem muito do patriotismo, né? O cara está ouvindo o hino do país dele, ele está emocionado. Então tem muito patriotismo também envolvido na Copa do Mundo, né? E patriotismo é algo que tem muito a ver com a direita soberanista, né? Então é um evento, gente. Não dá para criticar totalmente. É um evento bonito. As torcidas, né, estão demonstrando, né, bonito lá no que eles fazem bonito. Ontem eu vi a torcida da Noruega cantando, imitando um barco viking, né? Não ficam brigando como torcida inglesa, brasileira. Tá muito bonito de ver. É um evento, é um evento. E eu espero que isso aí passe, né? Logo para a gente começar ao que realmente interessa. Ontem teve até uma cartinha dos jogadores iranianos. Eles deixaram uma carta escrita manualmente no vestiário de Los Angeles, agradecendo aos Estados Unidos pela hospitalidade, dizendo que eles não queriam guerra, né? Eles obviamente não apoiam o regime deles, né? Muitos iranianos radicados nos Estados Unidos, né, que moram lá, fartos do regime do próprio país, né, estavam apoiando a seleção, e eles estavam dizendo a seleção também não é vítima do regime, né?
Então, olha como eles foram humildes, deixaram uma cartinha manuscrita no vestiário, parabenizando os Estados Unidos e agradecendo a hospitalidade. Então, tem calor humano na Copa também. Então, assim, não dá para criticar, né? O futebol é a menor parte. As relações humanas são a parte mais importante. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Por favor, colaborem com o nosso trabalho. Esse está um mês extremamente difícil. Acho que é o mês que eu mais pedi dentro dos áudios para as pessoas colaborarem, né? Eu sei que está muito difícil para todo mundo, mas a gente faz um trabalho aqui que, né, consome todo o nosso tempo e a nossa dedicação, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então, por favor, ajude o nosso canal com qualquer valor. Segue aí o número da conta no Bradesco e a chave do Pix. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana, eu volto amanhã. Valeu, pessoal. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.